Salve, salve, estudantes de todo o Brasil! Professor Guizão da Matemática aqui na área. E em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês na noite de hoje, nesse aulão da Unicamp que nós do Gabarita Gel preparamos para todos vocês com muito carinho. Em segundo lugar, na aula de hoje eu vou trazer para vocês um dos temas mais recorrentes aí nos principais vestibulares do nosso estado, em particular na Unicamp, que são as progressões, a famosa PA e PG. Ao todo, pessoal, eu vou resolver com vocês na aula 6 exercícios, 3 de PA, 3 de PG, abordando os principais tópicos, né, dentro do conteúdo de PA e de PG, nos últimos 10 anos aí, exercícios que eu selecionei dos últimos 10 anos aí de Unicamp. Vale ressaltar, pessoal, que não fica restrito apenas a esses 6, né? Fica o convite para vocês também darem uma boa olhada nos últimos anos aí da Unicamp, tem bem mais exercícios do que apenas esses 6 que eu trouxe. O objetivo é a gente focar ali e revisar também ao longo da resolução do exercício os tópicos abordados, como ele é abordado, como a Unicamp gosta de trabalhar e perguntar, cobrar esses tópicos em seus exercícios. Mas só para vocês terem uma noção, somente no ano passado caíram na primeira fase 3 exercícios de PG. Então, só reforçando aí a importância, né, da gente chamar atenção para esse tema. Tudo bem? Sem mais delongas, pessoal, vamos aí ao primeiro exercício. Exercício da Unicamp de 2011. No centro de um mosaico formado apenas por pequenos ladrilhos, um artista colocou 4 ladrilhos cinzas. Em torno dos ladrilhos centrais, o artista colocou uma camada de ladrilhos brancos, seguida por uma camada de ladrilho cinza, e assim sucessivamente, alternando camadas de ladrilhos brancos e cinza, como ilustra a figura abaixo, que mostra apenas a parte central do mosaico. Observando a figura, podemos concluir que a 10ª camada de ladrilho cinza contém... Pessoal, clássico, né? Exercício clássico do primeiro tópico que a gente aborda em PA, que são os termos gerais, né? O termo geral de uma PA. Se vocês observarem nesse nosso desenho, nesse nosso mosaico, focando apenas, né, nos ladrilhos cinza, que é o que ele chama atenção, na primeira camada nós temos 4 ladrilhos cinzas. Na segunda camada, nós já vamos ter ao todo aqui, né, 6 em cima, 6 embaixo, 12, mais 4 para cada lado aqui. Nós temos ao todo, então, 20 ladrilhos cinza. E se você continuar contando aí na terceira camada, você vai ver que temos 36 ladrilhos cinza. Ou seja, pessoal, a cada camada que a gente vai aumentando de ladrilho cinza, vão sempre aumentando 16 ladrilhos cinza. Isso dá para perceber, né, ó, apenas com os 3 primeiros, as 3 primeiras camadas, não é mesmo? E aí o principal fator que a gente trabalha com as sequências é exatamente esse padrão, observar esse padrão de aumento de quantidade, né? Ó. Nós sabemos que numa PA, por definição, sempre a partir de um primeiro termo, a gente vai somando o mesmo valor para encontrar o próximo, a nossa famosa razão. Aqui, claramente, nós temos uma PA, cujo primeiro termo é 4, né, a primeira camada ali de ladrilho cinza, e a razão é 16, ou seja, está sempre aumentando, está sempre somando 16 termos a cada camada, né? Então, vamos anotar isso daqui. Note que o número de ladrilhos cinza a cada camada formam uma PA. Tá aqui a nossa PA, né? Então, se a gente sabe que vai sempre, né, começa com 4 ladrilhos cinza e vai aumentando sempre 16 a cada camada, o que o exercício pergunta é: quantos ladrilhos cinza vão ter ali na 10ª camada de ladrilho cinza? Tá aqui, né? Ó, nós queremos na 10ª camada de ladrilho cinza. Acho que vocês perceberam que não convém para a gente nesse exercício
ir continuando esse desenho e ir contando na raça, né? Você levaria muito tempo para chegar nesse resultado. Então nós queremos aqui, né, ó, nessa nossa PA, nós queremos o 10º termo, né? A 10ª camada seria o 10º termo dessa nossa PA, ou simplesmente o nosso A10. Então, o exercício que o que a Unicamp deixa bem claro é que você tem que saber, você tem que encontrar um termo específico, ou um termo geral ali da nossa PA. Então, lembrando, é a primeira fórmula que a gente vê de PA, que é a do termo geral. Um termo geral AN, numa PA, sempre vai ser A1 mais N menos 1 vezes o R, sendo o AN o termo que a gente quer encontrar, o A1 o primeiro termo, o R a razão e o N a quantidade de termos. Se a gente então está querendo aqui o nosso A10, então pela fórmula do termo geral, o nosso A10 ele vai ser igual ao A1 mais 10 menos 1 vezes a nossa razão, que é 16. Bom, agora é só continha, né, gente? Então, se nós continuarmos aqui, o primeiro termo, A1, é 4, então vai ficar 4 mais 9 vezes a razão, que é 16, a gente chega em 4 mais 9 vezes 16, vai dar 144, portanto, a quantidade de ladrilhos cinza na 10ª camada vai ser 148 ladrilhos, o que se encontra na alternativa D de dado. Belezinha, gente? Então, exercício clássico aí da Unicamp, trabalhando com o termo geral de uma PA. Beleza? Então, aqui a gente relembrou. Ó, se vocês quiserem fazer essa anotação, esse é um exercício clássico de termo geral de PA. Belezinha? Vamos dar uma olhada em mais um exercício aqui agora. Aqui, quem sabe faz ao vivo, né? Vamos dar uma arrastada aqui nessa imagem, tire o seu print bacaninha, faça suas anotações e vamos para o próximo exercício. Vou pegar aqui para vocês o próximo exercício, já deixei separadinho. Tá na mão. Próximo exercício, enunciado bem curto, que diz o seguinte: se A1, A2 e assim vai até o A13 é uma progressão aritmética, uma PA, cuja soma dos termos é 78, então o termo A7 é igual a, olha lá, informação importante aqui, ó, soma dos termos. Então o que ele está dizendo para a gente é o seguinte: se eu pegar e somar os 13 primeiros termos dessa PA, do A1 até o A13, essa soma resulta em 78. Sabendo disso, qual é o valor do 7º termo? Maravilha, pessoal. Vamos lá, então. Bom, de forma imediata, né, ó, com essa primeira informação, nesse exercício nós vamos trabalhar com a soma dos termos. Então, a soma dos N primeiros termos da PA. E a soma dos N primeiros termos de uma PA, pessoal, quando a gente vê isso em aula, né, quando a gente vê esse tópico em aula, essa soma, essa fórmula da soma dos N primeiros termos de uma PA, que é Sn igual a A1 mais AN vezes N sobre 2. Quando a gente deduz essa fórmula, a gente usa uma das propriedades da PA, que é a da soma dos termos equidistantes. Então aqui, para falar de soma dos N primeiros termos de uma PA, nós temos também uma propriedade da soma dos termos equidistantes. O que seria essa soma dos termos equidistantes, pessoal? Seria a gente olhar para o seguinte, né? Vamos supor que nós temos a nossa PA ali do A1 até o A13. Vamos colocar todos os termos aqui, não? A1
A2, A3 e assim vai até o A13. A12 e A13. Sempre que a gente coloca, né, ó, quer trabalhar ali com termos equidistantes, nós colocamos os termos de uma PA e nós observamos que a gente vai ter sempre um termo central, se a quantidade de termos for ímpar, ou a gente vai ter ali dois termos centrais se a quantidade de termos for par. No caso aqui do nosso exercício, já que nós estamos somando 13 termos, observe que o termo central é exatamente o nosso A7 que ele está perguntando, né? Ó. Ele é o nosso termo central. Então, a gente fala de termos equidistantes a partir de um centro, sempre pegando ali, óbvio, a metade ali da nossa PA, digamos assim, como referência. Então, falar que a soma dos termos equidistantes é sempre igual é falar aqui que o A1 mais o A13 vai ser sempre igual ao A2 mais o A12, ou seja, ó, termos que são equidistantes, quando somados, resultam no mesmo valor. Então, dessa propriedade, nós concluímos o seguinte: ó, A1 mais A13 vai ser igual a A2 mais A12. E assim vai, pessoal, até vocês observarem o seguinte: como a quantidade de termos é ímpar, à medida que a gente vai caminhando para o centro, digamos assim, com os termos equidistantes, nós temos aqui, né, ó, A3 e A11, depois A4, A10, A5, A9, todos os termos equidistantes, ó, A6 e A8, finalmente chegamos no nosso A7. Quando a quantidade de termos é ímpar, reparem que, como a propriedade diz sobre a soma de termos equidistantes, nós podemos afirmar, então, que essa soma, no caso, vai ser igual ao A7 mais o A7 de novo. Uma forma de você perceber se você está somando termos equidistantes ou não é olhar para a soma dos índices dos termos. Essa soma tem que ser sempre igual. Repare, ó, 1 mais 13 aqui, 14, 2 mais 12, 14 e assim vai. Então, pessoal, reparem no seguinte, por que é interessante a gente olhar para isso? Que a soma dos termos equidistantes é sempre igual. Porque lá na nossa fórmula da soma dos n primeiros termos de uma PA, a gente sempre trabalha com o primeiro e último termo. Então, A1 mais a n ali na nossa soma seria o seguinte, ó, voltando aqui para a nossa soma dos termos equidistantes, nós queremos o S13, que vai ser igual, né, ó, a soma dos 13 primeiros termos, que é A1 mais A13 vezes 13 dividido por 2. Essa soma, ele afirma no enunciado que é igual a 78. Se vocês repararem, pessoal, nessa nossa fórmula, nessa nossa igualdade aqui, o que vai aparecer como incógnita vai ser exatamente a soma A1 mais A13. Nós não temos nenhuma informação a respeito do primeiro e do último termo. Nós só conhecemos a soma dos 13 primeiros. Porém, quando a gente trabalha com essa igualdade, a gente sabe que A1 mais A13, ou seja, somar o primeiro e o último termo, é somar termos equidistantes. Então, isso, o A1 mais A13 pode ser substituído por A7 mais A7, já que a soma de termos equidistantes numa PA é sempre igual. Então, vamos anotar isso daqui, né? Ó. Como? Em uma PA. A soma de termos equidistantes é sempre igual? Temos. Então, na nossa expressão, colocar A1 mais A13 vezes 13 sobre 2 é a mesma coisa que a gente colocar, vou até colocar em outra cor aqui, né? Ó, A7 mais A7. Então, olha que interessante, vai ficar em função apenas do termo que nós queremos, que é o A7. Maravilha, o resto é fazer continha, né, gente? Então, o que a gente pode fazer aqui, já que nós temos uma igualdade entre frações, nós podemos multiplicar aqui em cruz, né? Boto 1 embaixo do 78, multiplica em cruz, vou continuar aqui ao lado. Nós temos, de um lado,
a 7 mais a 7 vezes 13. E do outro lado nós temos 2 vezes 78, que dá 156. Feito isso, né, ó, observe que só ficou de incógnita exatamente o nosso sétimo termo. Então a gente vai ter ali dentro do parênteses A7 mais A7, 2A7 vezes 13 igual a 156. Agora é só isolar, né? Você pode multiplicar aqui ou passar tudo isso dividindo já de uma vez. Fica a seu critério, né? Se a gente multiplicar aqui, nós vamos ter 26 vezes o A7 igual a 156. E aí vou continuar aqui do lado, no espacinho. Então, quando a gente passar dividindo 156 dividido por 26, isso aí dá uma divisão exata, tá? Se você quiser ir simplificando aí para conferir, fiquem à vontade, mas 156 dividido por 26 vai dar exatamente 6, o que se encontra na alternativa A. Belezinha, gente? Então olha só que interessante, um exercício que trabalha primordialmente com a soma dos n primeiros termos de uma PA, mas que pode ser resolvido, lembrando que a própria soma dos n primeiros termos de uma PA trabalha com soma de termos equidistantes. Tudo bem? Então, uma outra forma que você poderia resolver esse exercício seria, né, de forma direta, mantendo a 1 mais a 13 ali, só que daí você teria que usar a fórmula do termo geral para deixar tudo em função da razão, né? Seria um caminho bem mais longo aí para você deduzir. Então, usando a soma dos termos equidistantes, saiu bem mais rápido aí. Beleza? Mas vale chamar a atenção aí que a Unicamp, nesse ano, exigiu ali exigiu um pouco da propriedade ali dos termos equidistantes, tá? Deixa eu só corrigir aqui para vocês não se confundirem, eu estou usando a mesma imagem, né? Mas esse exercício aqui, ele não é de 2011, tá, gente? Ele é um exercício de 2015. Deixa eu pegar a Unicamp aqui. Mas para quem tiver curiosidade para conferir depois, esse é de 2015. Belezinha, gente? Então, vamos dar uma olhada no último exercício que eu trouxe para vocês de PA, que vai trabalhar também um outro tópico interessante ali dentro da progressão aritmética. Então, tire o seu print, faça a sua anotação, bora para o próximo exercício. Só um segundinho, bora lá, bora lá. Já tirei o print, tá aqui na mão. Exercício esse, pessoal, de 2020, bem recente esse, hein? Ele diz o seguinte: considere que A, B, 3 e C é uma progressão aritmética de números reais e que a soma de seus elementos é igual a 8. O produto dos elementos dessa progressão é igual a... Aqui, pessoal, muita atenção, hein? Agora é hora de você anotar mesmo, tá? Vem a primeira dica de exercício de progressão, né? Tanto de PA quanto de PG. Uma característica, né, ó, desse tipo de exercício. Tá, ó. Quando a gente trabalha com termos consecutivos de uma progressão, seja ela uma PA ou uma PG, no caso aqui é uma PA, termos consecutivos remetem a duas situações ali. Ou esses termos consecutivos vão ser todos escritos em função de uma incógnita só, tipo x, por exemplo, ou y, né? Ou esses termos consecutivos vêm de uma forma mais genérica, A, B, C, normalmente, tá? Quando a gente tem essa situação específica, que os termos ali estão dados numa forma mais genérica, normalmente é dado uma informação sobre a soma deles, ou é dado um deles ali, que é o suficiente para você reescrever essa PA de uma outra forma, usando a razão como referência. Como assim, Guizão? Não entendi. Então, ó, acompanha aqui comigo.
Você vai ver que vai facilitar muito o processo. Se você observar em relação a essa PA, A, B, 3 e C, falar que a soma desses elementos é igual a 8, seria falar o seguinte, gente. Seria falar que, então, se eu somar A mais B mais 3 mais C, isso vai ser igual a 8. Tá, mas aonde eu chego com isso, né? Eu tenho uma equação e 3 incógnitas aí. Não dá para tirar conclusão nenhuma sobre A, B e C somente com essa informação da forma como está escrita. Porém, como A, B, 3 e C são elementos de uma PA, então nós podemos reescrevê-los ali em função da razão, aproveitando que a gente conhece um deles, que é o 3. Pensa comigo, gente. A própria definição de PA. Cada termo seguinte eu vou somar a razão. Então, se a gente for observar aqui o nosso elemento C, que seria o quarto elemento dessa progressão, ele pode ser escrito como o anterior, 3, mais a razão. Certo? Definição de PA, não é mesmo, gente? Então, essa dica que eu estou dando para vocês é um tópico que a gente vê em PA, que é uma representação especial dessa PA. É escrever ela sempre em função de um termo e da razão. Beleza? Como conheço 3 ali, agora a gente escreve tudo em função da razão. Da mesma forma, pessoal, que eu falei que o C, que é o termo seguinte do 3, ele é o 3 mais a razão, se eu for seguir essa mesma lógica, o termo anterior ao 3, que é o B, é o processo inverso. Você vai subtrair a razão, não é mesmo? Ora, se eu pegar aqui do B, somar a minha razão, pode ver que vai voltar no nosso termo 3 ali. Beleza? E aí, seguindo essa mesma lógica, o nosso A, ele pode ser escrito então como o seguinte, né? Ó, só que menos a razão. Mais uma vez o processo inverso, né? Se o B é 3 menos R, o A vai ser 3 menos R de novo. Ou seja, pego o anterior, que é o B, menos a razão, chego aqui em 3 menos 2R. Olha que maravilha, gente. Nós conseguimos aqui reescrever todos os termos da nossa PA em função apenas da razão. Agora sim, essa soma fica muito mais fácil, né? Nós transformamos ela numa equação aí do primeiro grau com o 3 ali, ó, como a nossa incógnita, né? Então, reescrevendo essa nossa soma, usando ali os termos em função de R, nós vamos ter o seguinte. Então, vai ficar A mais B mais 3 mais C igual a 8, vai ficar o nosso A, ele é 3 menos 2R, mais o B, que é 3 menos R, mais o terceiro termo, que é 3, mais o quarto termo C, que é 3 mais R, isso igual a 8. Olha que maravilha aqui, né? Agora é só juntar os termos semelhantes. Você pode aqui cortar, né, esse menos R com esse mais R. Ficou 3 mais 3 mais 3 mais 3 tem 12. Aí menos 2R. Menos 2R sobrou apenas ele, né? Igual a 8. Agora é só isolar o R e ir para o abraço, né? Se você passar esse 12 para o outro lado, ele vai subtraindo. Nós chegamos em menos 2R igual a menos 4. Vamos continuar lá em cima. Então, multiplicando por menos 1 aqui em ambos os lados. Para trocar o sinal, a gente vai ter 2R igual a 4, R igual a 2. Fechou, gente. É tudo que a gente precisava, né? Se o R é igual a 2, significa que nós temos a PA. Então, assim, teremos a PA. Bom, é só substituir ali, né? Então, a nossa PA vai ficar... O A, ele é 3 menos 2R. Então, ele vai ficar 3 menos 2 vezes o R, que é 2. O B vai ser 3 menos o nosso R, que é 2. O terceiro termo a gente sabe. E o quarto termo aqui, opa, o terceiro termo vai ser 3. E o quarto termo, que seria o C, vai ficar 3 mais a razão, que é 2. Fechou, né? Então, os termos dessa PA vão ficar... Ali ficou 3 menos 4, deu menos 1.
3 menos 2 deu 1, 3 e 5. Tá aí os 4 termos da nossa PA. Pode verificar que se você somar os 4 aí, vai dar exatamente o 8 que ele tinha falado. Porém, o que ele pediu pra gente, na verdade, é o produto dos elementos. Então, portanto, o produto desses 4 elementos, agora que a gente já conhece todos, vai ser menos 1 vezes 1 vezes 3 vezes 5. Agora ficou só a regrinha de sinal, vai dar negativo, né? Ó, menos com mais ele vai dar. Menos 1 vezes 3, menos 3. E menos 3 vezes 5 deu menos 15, o que se encontra na alternativa C. Belezinha, gente? Então, olha só. Eu peguei exercícios ali dos últimos 10 anos, tinha mais ali, tá? Mas eu selecionei justamente para a gente retomar também, trabalhar com esses principais tópicos. A Unicamp foi bem eclética aí, né? Você viu aí que eu peguei, nos 3 exercícios, trabalhava uma coisinha diferente ali, digamos assim, um tópico diferente de PA. Mas, acima disso, pessoal, o que é interessante aqui, o objetivo dessa nossa aula é que vocês sintam como a Unicamp costuma cobrar esses exercícios, grau de dificuldade e tudo mais. Belezinha? Vamos agora fazer os exercícios de PG, onde o princípio agora vai mudar em relação à própria definição, que não é mais a soma de um mesmo termo, e sim a multiplicação. Belezinha? Bora lá, tire o seu print e bora. Vamos lá, gente. Ó, primeiro exercício de PG aqui que eu tô trazendo para vocês poderia tranquilamente também ser entendido ali como um exercício de juros, tá? De porcentagem. Porque ele fala o seguinte: 2 anos atrás, certo carro valia 50 mil reais e atualmente ele vale 32 mil. Supondo que o valor do carro decresça a uma taxa anual constante, daqui a um ano o valor do carro será. Então, observe o seguinte: não, tem o valor de 2 anos atrás, tem o valor atual, e ele quer saber no ano seguinte, né? No ano seguinte é o ano em que ele vale 32 mil. Só que ele fala que o valor do carro decresce a uma taxa anual constante. Quando a gente fala taxa, pessoal, quer dizer que a cada ano vai descontando um valor dele e vai sobrando um resto, digamos assim, né? É a mesma coisa que eu falar para vocês o seguinte, pensando agora em termos de desconto percentual. Se eu der a cada ano um desconto de 10%, significa que o valor vai estar valendo apenas 90% do que era antes, certo? Então tem essa ideia de complementaridade aí, que é exatamente o que a gente vai associar com o PG, com a razão da PG, né? A razão de uma PG é o que faz com que pegue esse valor de 50 mil e vá diminuindo ele a essa taxa anual, beleza? Então, trata-se de um exercício aqui, sob o olhar de PG, de um exercício de PG decrescente. Um exercício de PG decrescente, pessoal. Tá bom? Deixa eu trocar o título aqui também. Vou colocar PG para vocês não se confundirem aí. Agora estamos trabalhando com PG, né? E aí é o seguinte: se você for pensar, então, que o valor ali do carro a cada ano ele é respeitado como se fosse uma PG decrescente, então nós podemos tranquilamente falar o seguinte, né? Ó, note que os valores a cada ano serão termos de uma PG decrescente. Ou seja, deixa eu tirar um pouco o zoom aqui. Aí. Ou seja, se você for pensar, né, o valor do carro hoje seria 32 mil. Então esse seria o termo, um dos termos da PG, né? Ó.
Ele fala que há 2 anos atrás era 50 mil. Então pula um aqui, né, ó, 50 mil. Certo? E o que eu quero saber, na verdade eu tenho aqui, né, ó, o termo do MEI, que seria o valor dele há 1 ano atrás, e o que eu quero saber é o próximo termo dessa PG, ou seja, o quarto termo dessa PG. Beleza? Então, eu quero um termo específico da minha PG. Eu quero um termo geral ali da PG, que é o A4. Beleza? Então, exercício ali que trabalha a primeira fórmula, né? Primeiro tópico que a gente vê em PG, que é a fórmula do termo geral. Assim como a gente viu lá na PA, aqui a gente tem na PG. Beleza? Então é o seguinte. Lembrando, a fórmula do termo geral de uma PG, ou seja, um termo AN qualquer de uma PG, sempre vai ser o primeiro termo A1 vezes a razão, que agora a gente chama de Q, para não ficar igual à razão da PA, elevado a N menos 1. Então, essa é a fórmula do termo geral de uma PG. Ficou feio aqui, não. Vou melhorar isso daqui. Beleza? Então, assim que a gente descobre o termo geral de uma PG. Bom, beleza. O primeiro termo a gente tem, é 50 mil. Primeiro termo, não, o A1 dessa nossa PG. Nós temos também o A3. Bom, já que um termo geral ele depende do primeiro termo e da razão, e eu conheço ali da minha PG 2 termos, vamos associá-los ali para a gente descobrir essa nossa razão, certo? Se você pegar pela fórmula do termo geral, então, observe que o nosso A3, pela fórmula do termo geral, ele é o primeiro termo vezes a razão ao quadrado. Isso tanto pela fórmula do termo geral, como ali por serem termos próximos, né? Já que na PG, por definição, a cada valor, né, a partir do primeiro, eu vou multiplicando por um mesmo valor, por uma mesma razão, seria isso, né? O terceiro termo é o primeiro vezes a razão de novo, ou seja, a razão ao quadrado, certo? Então daqui, olha só, o A3 é 50 mil. Opa, desculpa, o A3 é 32 mil. O A1 é 50 mil vezes Q ao quadrado. Bom, aqui, isolando, a gente vai descobrir a razão, que é o que a gente precisa para descobrir ali o termo A4, né? Ó, que seria no ano seguinte ao de 32 mil ali. Beleza? Então aqui, passando 50 mil dividindo, nós vamos ter que a razão ao quadrado vai ser igual 32 mil dividido por 50 mil, dá para cortar 3 zeros aqui, 3 zeros aqui. Nós vamos ter que a razão ao quadrado 32 sobre 50. Isso aqui, se você simplificar por 2, você vai encontrar, vamos continuar lá em cima, 16 sobre 25, e olha que maravilha, né? Tanto 16 quanto 25 vão ter raiz exata, né? Porque na hora de isolar essa nossa razão, nós vamos ter Q igual. Cuidado aqui, hein, gente? Sempre que a gente for extrair a raiz quadrada, a gente tem que fazer mais ou menos a raiz quadrada. Então vai ser Q igual a mais ou menos a raiz quadrada de 16 sobre 25, o que faz com que a gente chegue em 2 possíveis valores. O primeiro vai ser a parte positiva da raiz ali, tira a raiz em cima, 4, embaixo 5, então 4 quintos, e menos 4 quintos. Bom, claramente nós não vamos usar o valor negativo, não é mesmo? Porque multiplicar por um número negativo ali pode fazer com que o valor fique negativo, e não é, né? O valor decresce, mas ele não fica negativo, né? Tudo bem? Então aqui a razão da nossa PG vai ser 4 quintos. Só a título de curiosidade, pessoal, né? Ó, se você olhar agora, pegar sobre o olhar de porcentagem ali, de taxa, o que essa razão 4 quintos, né? 4 quintos representa ali 80%. A mesma coisa que falar que esse carro vai caindo 20% a cada ano. Ou seja, vai ficando, vai valendo só 80% do seu valor inicial. Belezinha? Mas enfim, essa razão, que é exatamente a taxa anual, a gente vai usar agora para descobrir o valor do carro hoje, que seria
o quarto termo dessa PG. Então, portanto, o A4 você pode fazer pela fórmula do termo geral ou aproveitar, né, o anterior, que é 32 mil, é só se fazer o anterior vezes a razão. Então, 32 mil vezes 4 quintos, o que vai resultar em 25.600. Ou seja, o carro que daqui a 2 anos, né, que 2 anos atrás valia 50 mil, hoje vale 32 mil, no ano que vem vai valer 25.600, que se encontra na alternativa A. Beleza, gente? Então, exercício que dá para fazer usando ali uns juros compostos, mas que claramente, né, ó, a gente pode fazer também por PG, já que a gente tem muita semelhança nesses dois temas aí. Tudo bem? Então, exercício que a gente resolveu de PG pela fórmula do termo geral. Belezinha? Então, bora lá. Terminem as suas anotações, a gente vai para o próximo exercício. Enquanto vocês terminam de anotar, eu vou puxar ele aqui. Esse é de 2021, hein, gente? Olha lá. Tá anunciado, pegar as alternativas aqui, tá separado. Ah. Maravilha, gente. Então, ó, exercício de 2021, bem recente, que trabalha agora o seguinte, ó. Seja x um número real tal que os primeiros 3 termos de uma progressão geométrica infinita são 1, 2x e menos 3x mais 1, nesta ordem. Sabendo que todos os termos da progressão são positivos, a soma de todos eles é igual a... Então, se a gente for partir aí do pressuposto do que está sendo perguntado no exercício, nesse exercício está sendo perguntado soma de PG infinita. Lembra lá? Uma das diferenças que a gente tem entre PA e PG é que na PG, além da soma dos termos finitos, né, dos n primeiros termos, a gente também tem um conceito, tem como chegar na soma dos infinitos termos, ou na soma de PG infinita. Quando a gente trabalha essa ideia no conteúdo de PG, a gente fala, na verdade, né, sobre o limite da soma ou sobre uma PG convergente. Então, uma PG que é infinita, ela vai ter como característica, isso é uma forma já de vocês conferirem os cálculos aí posteriores, é que PG infinita, pessoal, PG infinita tem que ter a razão entre 0 e 1. Não tem jeito, pessoal. Porque se você vai somar infinitos termos, imagina que esses termos estão sempre diminuindo cada vez mais de valor até eles chegarem num limite. Certo? E para os valores irem sempre diminuindo numa PG, é necessário que a sua razão seja entre 0 e 1. Belezinha? Além disso, né, ó, a soma de uma PG infinita é definida como A1 sobre 1 menos a razão. Então é isso que a gente vai usar. Certo? Então, reparem que para a gente calcular a soma dos infinitos termos dessa PG, a gente vai precisar do primeiro termo, que a gente tem, é 1, foi dado ali, né, ó, é 1. Então, é a razão, né, ó, que vai definir para a gente essa soma dos infinitos termos da PG, vai ser a razão. Porém, olha que interessante, né, esse exercício aqui de PG, a Unicamp já misturou 2 tópicos diferentes de PG ali, porque vai perguntar para você a soma infinita, só que é o caso em que ela deu os termos em função de x. E aí, lembra no comecinho da aula, pessoal, quando eu falei para vocês, primeira dica que o Guizão deu, seja em PA ou seja em PG, quando se trabalha com termos consecutivos, eles só vão aparecer em 2 formas, ou da forma mais genérica, A, B, C lá, como foi no último exercício ali de PA que a gente resolveu, ou ele vai aparecer
em função de x. Naquele caso da PA, onde os termos apareciam de forma genérica, a gente usou aquela técnica, aquele macete de escrever os termos em função da razão. Agora, quando a gente tem os três termos consecutivos e esses termos são dados em função de x, a gente vai usar uma outra propriedade, que é a propriedade dos termos consecutivos. Então, vou anotar aqui, ó. Propriedade dos termos consecutivos. O que diz essa propriedade dos termos consecutivos da PG? Diz o seguinte, pessoal. Se eu tenho três termos consecutivos aí, vou chamar de A, B e C. Então, se esses três termos são consecutivos na PG, então o termo do meio, que no caso aqui seria o B, ele vai ser sempre igual à média geométrica entre os outros dois. Em outras palavras, pessoal, é a mesma coisa que falar o seguinte, que o termo do meio ao quadrado vai ser igual à multiplicação dos outros dois. Beleza? Então, olha só, essa propriedade dos três termos consecutivos você sempre usa em casos como esse, quando os três termos, né, quando os termos consecutivos são dados em função de uma mesma incógnita, no caso do x. Então é só observar ali, né, ó. Então, no exercício temos os três termos consecutivos sendo 1, 2x e menos 3x mais 1. Ou seja, pela propriedade, então, dos três termos consecutivos, o termo do meio ao quadrado, ou seja, 2x ao quadrado, vai ser igual à multiplicação dos outros dois. Então, menos 3x mais 1. Belezinha? Olha só, a gente vai cair numa equação, né? Então, aqui a gente chega em 4x ao quadrado igual, multiplicar por 1 ali, vai ser o próprio termo. E então, nós chegamos aqui na equação 4x quadrado, só passar para o outro lado, né? Ó, menos 3x vem para cá, mais 3x, mais 1 vem para cá, menos 1 igual a zero. Ou seja, a nossa razão a gente vai ter que encontrar depois que a gente encontrar o x ali, né? Ó. Tá vendo que o x, pessoal, outro alerta que eu faço para vocês, né? Os alunos normalmente têm a mania de achar que encontrar o x é encontrar diretamente a solução do problema. Não, né? Ó. O x que a gente encontrar, a gente vai ter que substituir ali nos três primeiros termos para depois, comparando eles, ver qual que vai ser a razão da nossa PG, beleza? Então vamos lá. Vou continuar aqui do lado. Então, resolvendo essa nossa equação, nós temos o seguinte. O nosso delta ali vai ser b quadrado, então 3 ao quadrado menos 4 vezes o a, que vale 4, vezes o c, que vale menos 1. Então, ficou 9, menos com menos ali vai dar mais, 4 vezes 4, 16, o delta é 25. Maravilha. Então, colocando na fórmula de Bhaskara, seria x igual menos b, ou seja, menos 3, mais ou menos a raiz quadrada de 25, sobre 2 vezes o a, que é 4. Então, ficou aqui menos 3, mais ou menos a raiz quadrada de 5 é 5 sobre 8. Teremos, então, duas possibilidades ali de raízes. A primeira delas, pegando a parte positiva ali, vai ficar menos 3. Vou fazer aqui embaixo, vai, para abrir mais espaço. Então, ficaria menos 3 mais 5, daria 2 sobre 8. Que simplificando por 2 vai dar 1 quarto. E a segunda raiz seria menos 3 com menos 5, daria menos 8 sobre 8.
que daria menos 1. Mas, como o próprio enunciado já nos diz, né, ó, os termos da progressão são positivos. Se os termos da progressão são todos positivos, então a razão não pode ser negativa aqui, gente. Então, mais uma vez, a gente não vai considerar o menos 1 ali no caso. Então, a razão não, desculpa, pessoal. O x ali, para que os termos sejam positivos, tem que ser 1 quarto. Belezinha? Se o x é igual a 1 quarto, então, substituindo ele ali na nossa PG, então, logo teremos a PG. Bom, o primeiro termo a gente já sabia, é 1. O segundo termo ficou 2 vezes x, ou seja, 2 vezes 1 quarto. O terceiro termo ficaria menos 3 vezes 1 quarto mais 1. E assim vai, né? Já que é uma PG infinita. Então, reparem que ali a gente vai ficar com o primeiro termo, 1. O segundo termo ficaria 2 sobre 4, ou simplesmente, né, ó, dá para simplificar aqui por 2, ficaria meio. Vamos combinar que já é o suficiente para descobrir a razão, né, gente? Se você continuar aqui, você vai ver que o terceiro termo vai dar 1 quarto, e assim vai. Ou seja, nós temos uma PG de infinitos termos, cuja razão é meio. Não é, ó, do 1 por meio, ó, multiplicou por meio, deu meio. Se eu multiplicar meio por meio de novo, vai dar 1 quarto. Ou seja, a razão vai ser meio. Portanto, a soma dos infinitos termos dessa PG, ou o limite dessa soma, nessa PG, vai convergir para o valor A1, que é 1, sobre 1 menos a razão, que é meio. Ficou aqui 1 dividido por 1 menos meio, deu meio. E aí, conserva o primeiro, multiplica pelo inverso do segundo, fica 1 vezes 2 sobre 1, ou seja, a soma dos infinitos termos dessa PG de primeiro termo 1 e razão meio vai ser 2. Alternativa B. Belezinha? Acho que de todos os exercícios que a gente fez até agora, foi talvez o mais complicadinho, né? O mais trabalhoso. Principalmente porque a Unicamp aqui, dentro, né, ó, do próprio conceito de PG, trabalhou com 2 tópicos. É uma ideia parecida com o que a FUVEST gosta de fazer, só que a FUVEST gosta de misturar conceitos no mesmo exercício, né? Um exercício de PA com triângulo, por exemplo. Aqui no caso foi dentro do conceito de PA, mas que trabalhou com a propriedade dos termos consecutivos, que caiu numa equação de segundo grau, para depois a gente descobrir a razão e, portanto, a soma dos infinitos termos. Então, bem completo em termos de teoria, né, da parte de PG, esse exercício aí, né, pessoal? Maravilha? Então, vamos para o nosso último exercício de PG. Exercício esse que, como eu acabei de mencionar, é um exercício que, se eu não falasse que era da Unicamp, talvez alguns de vocês aí que já passaram por essa experiência vá falar que é um exercício da FUVEST. Vamos lá. Prontinho. Olha só, pessoal. Exercício também bem recente aí, na primeira fase, que diz o seguinte: a figura a seguir exibe um pentágono em que 4 lados consecutivos têm comprimentos A, B, C e D. Se a sequência ABCD é uma progressão geométrica de razão Q maior do que 1, então a tangente do ângulo θ é igual a... Vamos lá, gente, ó. Só de ler o enunciado, de ver a figura, você já percebe que é um exercício que trata de PG, mas que trata principalmente ali da trigonometria no triângulo retângulo, certo? Então a primeira coisa que a gente tem que observar é o seguinte. Bom, os termos A, B, C e D são termos de uma PG, certo? Guarda essa informação que vai ser importante para a gente. Não, esses 4 termos são
termos de uma PG, mas ao mesmo tempo eles são lados ali daquela figura, certo? E aí ele quer a tangente do ângulo θ. Repare o seguinte, pessoal. Tangente de um ângulo, ou seno de um ângulo, ou cosseno de um ângulo, quando a gente trabalha com essa relação com os lados, a gente precisa ter um triângulo retângulo aí, né? Beleza? Então a primeira coisa que você tem que fazer é o seguinte, observar que nós temos que ter um triângulo retângulo ali. Bom, se a gente prolongar esse lado aqui, ó, vou fazer esse segmento em vermelho, a gente está tendo um triângulo retângulo sendo formado, certo? Aí sim a gente pode usar tangente. Mas olha que interessante, quando a gente fecha esse triângulo retângulo, a gente vai observar que para calcular a tangente desse ângulo θ, ó, vamos lá. Vou arrastar aqui para o lado para abrir mais espaço para a gente. Então, no triângulo retângulo, temos. Lembra das frasezinhas para lembrar de seno, cosseno e tangente. Não, a tangente de um ângulo é sempre coca, né? Ó, cateto oposto pelo cateto adjacente. Bom, se a gente for observar lá no triângulo retângulo, o cateto oposto ao ângulo θ seria este segmento que eu estou marcando em azul, que olha só, ele vale exatamente a diferença entre o comprimento C e o comprimento A, ou seja, ele é C menos A. Então, cateto oposto, C menos A. E o cateto adjacente, vou fazer em verde aqui embaixo, ó. Também vai ser a diferença entre dois segmentos. O maior ali que tem tamanho D e o menor que tem tamanho B, ou seja, ele seria D menos B. Então, o cateto oposto pelo cateto adjacente seria isso, C menos A, D menos B. Beleza. Tá vendo que até agora, pessoal, não tinha falado nada de PG ainda, né? Eu tô só usando a trigonometria no triângulo retângulo. Mas a trigonometria no triângulo retângulo, de imediato, para por aí. Não é mesmo? Não tem o que a gente fazer ali a mais do que isso. Porém, contudo, todavia, a gente tem a informação de que todos esses termos envolvidos aí no cálculo, A, B, C e D, são termos de uma PG. Então, vamos puxar aqui para o lado essa ideia, né? Ó. Bom, se eles são termos de uma PG, pessoal, termos consecutivos, olha lá, mais uma vez a ideia de termos consecutivos de uma progressão. Se eles são termos consecutivos, pessoal, então a gente sabe que todos eles, pela definição, podem ser escritos em função ali de um deles, e mais especificamente, né, do primeiro e da razão, pela fórmula do termo geral, não é mesmo? Então, como? A, B, C e D são termos consecutivos de uma PG, então ela pode ser escrita como vamos lá, gente, ó. Se a gente sabe que são termos de uma PG, a PG, pela própria definição, né, vai ter um primeiro termo. Aí o segundo termo, que seria o nosso B, não, o segundo termo, que seria o nosso B, ele pode ser escrito como o primeiro termo vezes a razão. Então, ele pode ser escrito como A vezes Q. Ele até dá um spoiler ali, né, ó, no exercício, que ele fala da razão Q maior do que 1, aí nas alternativas está tudo em função do Q. Então, é óbvio que no seu cálculo ali da tangente, tinha que aparecer um Q, né? Tinha que aparecer a razão. Bom, então, seguindo aquela mesma ideia, né, ó. Agora, se o primeiro termo é A, o segundo termo é A vezes a razão, o terceiro termo você vai multiplicar pela razão de novo, então ele vai ficar o anterior vezes a razão vai ficar A vezes Q ao quadrado, e o quarto termo, que seria o nosso D, é A vezes Q ao cubo. Certo? Bom, substituindo esses valores na tangente de θ, temos. Certo? A gente tinha aqui embaixo que a tangente era C menos A sobre D menos B. Então, a tangente de θ, do ângulo θ, vai ficar
Vamos lá. C menos A. C, pessoal, terceiro termo da nossa PG é A vezes Q ao quadrado. Então ficou A vezes Q ao quadrado menos o A. Então vai ficar A Q ao quadrado menos A. E embaixo D menos B. Olha lá, o D é o A vezes Q ao cubo. Menos o B aqui, que é A vezes Q. Opa. Só substituindo os nossos termos. Então, o B vai ser A vezes Q. Certo. Então, nessa expressão, reparem que agora a gente tem tudo em função de A e Q. Bom, já que apareceram esses fatores comuns ali na nossa expressão, então, fator comum a gente sempre pode isolar, né? Ó, colocar em evidência. Então, a tangente de θ vai acabar ficando. Em cima, nós temos como fator comum o A. Vai ficar A que multiplica, o primeiro termo ali é Q ao quadrado, menos 1. E embaixo, nós temos como fatores comuns o A e o Q. Então, se a gente colocar A e Q como fator comum em evidência, vai ficar AQ que multiplica, no primeiro termo sobra Q quadrado, menos 1. Olha que interessante, hein, pessoal? Q quadrado menos 1 em cima, Q quadrado menos 1 embaixo, corta. A em cima multiplicando, A em cima multiplicando, corta também. Portanto, nós vamos chegar aqui a tangente do ângulo θ vai ser igual a, em cima sobrou só 1, sobre Q, o que se encontra na alternativa A. Belezinha, gente? Então, olha só que interessante, né? O exercício, talvez, né, tenha o seu grau de dificuldade sendo um pouco mais elevado por se tratar de envolver trigonometria e envolver PG. Mas, mais uma vez, eu queria chamar a atenção para vocês de algo que, aparentemente, a Unicamp gosta de colocar no seu exercício de progressão, que é a ideia de termos consecutivos. Tendo termos consecutivos, lembra sempre disso, pessoal. Vou repetir para ficar bem gravado aí na mente de vocês. Termos consecutivos, seja de uma PA ou seja de uma PG, só vão aparecer em dois formatos. Ou em função de um mesmo valor x, uma mesma incógnita x ali, para você usar a propriedade dos termos consecutivos, ali da média, ou, como é o caso desse exercício, como foi o caso de um outro que a gente já fez de PA, de uma forma genérica, só que você vai ter condição, né, ó, de escrever isso tudo em função da razão, principalmente, para ficar mais fácil, né, diminuir a quantidade de incógnita ali e facilitar os cálculos, né, poder fazer uma simplificação, como foi aqui no caso, poder usar aquela soma lá, como foi no outro caso, para descobrir um dos termos, e é assim. Belezinha, gente? Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha sido útil para vocês essa aula desse tema que é tão recorrente, apesar de ser, né, um aulão focado na Unicamp, você pode levar para si essa ideia de PA-PG também para os demais vestibulares, né? FUVEST gosta de cobrar, todos os vestibulares, os principais do nosso estado, gostam de cobrar PA e PG. Então, fica aí a dica para vocês e os convido também a fazer mais exercício dessa parte. Quanto mais exercícios vocês fizerem, melhor é. Vocês sabem que estudar matemática não tem segredo, é exercitar, né? É trabalhar bastante com exercício, seja qual for o tema, né? PA e PG aqui não é diferente. Tudo bem, gente? Para finalizar, pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, quiser bater um papo sobre aí os principais vestibulares, sei lá, tá estudando, surgiu alguma dúvida, quer saber se tem alguma forma melhor de resolver um exercício, quer avaliar bem aí como está o seu progresso em matemática para os vestibulares, só me mandar uma mensagem, pessoal. Eu vou deixar aqui com vocês, eu vou anotar, vou escrever aqui mesmo, vou deixar o meu arroba do meu Instagram aqui. Vocês podem ficar à vontade lá para me mandar uma mensagem. É arroba professor Guizal, tudo junto. Belezinha, gente? Muito obrigado pela presença de todos vocês, os que ficaram e acompanharam até aqui. Foi sensacional e nos vemos numa próxima. Tchau, tchau!